como lidar com o conselho dos sábios e a prática. Dentro dessa pergunta que foi feita acerca do tingir, a maquiagem, o uso da maquiagem no Shabat, então nós vamos ensinar vocês que não existe uma resposta pronta para tudo que as pessoas fazem. Você deve dedicar, você deve fazer uma introdução, você deve mostrar uma jornada até chegar na resposta que a pessoa precisa. Até então, qual a distância? A primeira coisa que nós aprendemos através da Torá Kedushá, Devarim 17, 8, é o que aconteceu. Uma pergunta, eu preciso buscar uma resposta. O Devarim 17, 8 diz: quando alguma coisa te for difícil ou dificultosa em juízo, em consciência também, ou em inconsciência, você pode usar uma maquiagem, pode pintar, pode passar um batom, pode escovar os dentes no Shabat, pode isso, ou pode tomar um banho. Eu devo fazer, como que eu vou tomar um café no Shabat? Então, vai haver essas questões até a volta de Mashiach, vai haver essas questões entre a nossa consciência, que aqui a Torá está dizendo. Entre sangue e sangue, ou seja, entre uma vida e outra vida, vai haver uma discussão. Às vezes a pessoa, um é mais zeloso, ou o outro tem uma inclinação, uma midá para investir naquela área, o outro é mais dentro de um casal pode haver um sangue, uma vida com outra vida, debatendo assuntos de Torá, discussões, pode haver isso. Um casal chega com uma discordância: eu não concordo com isso, para mim é assim, o outro fala isso. Aí aqui a Torá está dizendo que vai haver isso mesmo. E aqui, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, que tem a tabela de indenização, em negócios de pendência, nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que é o Eterno teu Deus te escolher. Ou seja, na sua geração e no lugar que o Eterno te direcionar. O 9 diz: e virás ao sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás a ti, e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão. Então, naqueles dias aí, tem que grifar, naqueles dias, ou seja, na sua geração, nos dias que você vive. Nos dias que você vive. Então, você precisa você pega uma halahá do século XVIII, uma halahá do século XII, uma halahá beraíta, que não foi escrita na Mishnah, ou não foi discutida na Gemara, você pega uma halahá disso. E você pega um costume achando que é uma halahá. Por exemplo, tem costumes askenazim, costumes sefaradita, temos costumes dos netzarim, temos vários costumes judaicos no nosso país. E as pessoas tendem a tratar um costume como uma halahá. Tem muitos costumes no Shulchan Aruch que não são halachot, mas são costumes. Por exemplo, a mitzvah é fixar mezuzá, mas não tem nenhuma halahá que te obriga, que te ensina no caminho, ou seja, você tocar nela. O tocar nela é um bom costume que nós desenvolvemos, que nós herdamos dos judeus. Por exemplo, os judeus que habitam na Europa não fazem o pão trançado, que é a halá. Os judeus da parte ocidental já têm o costume de fazer a halá. Então, as halot, você percebe que tem judeu. O sit-sit, por exemplo, o sit-sit que nós usamos, vocês vão ver, o sefaradita não usa o fio do lado de fora. Nós usamos os fios do lado de fora. E muitos sefaraditas, a maior parte deles nem usa os fios. Só veste de manhã, depois tira e cumpriu a mitzvah de manhã. O andar com os fios eleva o seu mérito. De quê? Quando uma pessoa olha para os fios das suas vestes, é como se você estivesse cumprindo novamente a mitzvah, e vai depositando na sua conta do Olam Rabá. Ou seja, é como se esses fios santificassem a pessoa. Não como santificar, santifica a pessoa que olha. Então, o mérito vai para você que está santificando o nome do Eterno através do uso do tzitzit durante o dia todo. Mas não é obrigatório você ficar o dia todo com os fios dentro da roupa.
Mas, para você que quer ter como eu falei outro dia, um taxímetro, e rodando, girando, é como se fosse um taxímetro, você ficar com o tzitzit. Lá em Israel você vai ver pessoas estudando o dia todo com o tefilim. Aqui o tzitzit passa em Itabira, Minas Gerais. Aqui você vai no supermercado, alguns olham, você vai na loja, alguns olham assim, mas passa. Mas se você for andar aqui em Itabira com o tefilim no braço e na cabeça, com certeza vai haver uma retaliação fora do normal. O tefilim já é anormal você andar com ele durante o dia aí. No seu trabalho, na empresa não vai aceitar você ficar com tefilim dentro da empresa, não é? Mas o tefilim é bom usar para estudar a Torá, aí é bom. Então tá, então nós temos que estudar, grifar aí nossos dias, nos seus dias, nos dias que você está vivendo. Eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas tendem a tentar discutir halahá naquilo que é proibido, mas até as halahot que são permitidas tem que ser estudada também. Precisa consultar os sábios, os líderes dos seus dias. Por quê? Por exemplo, uma pessoa não vai querer discutir o que é permitido, mas tem que discutir até o que é permitido pela halahá. Uma pessoa fala assim, beber pode. Beber pode, abre parênteses. Vamos agora estudar questões da bebida para essa geração, como que funciona. Beber pode? Então vamos lá. Eu dei uma aula aqui sobre a bebida, o lugar dela, o lugar do kiddush. O kiddush não é um prato principal de uma refeição, é a halá. Então você não pode pegar bebida na mesa e tratar ela como um prato principal. Se você não sabe lidar com a videira, nessa geração, muito menos você vai saber lidar com ela. Então não é bem assim, beber pode, não é bem assim não. Nessa geração não funciona essa permissão que a Torá dá não. Você vai precisar de ajuda para administrar o seu relacionamento com a bebida. Então não vem com halahá solta aqui não, que nós vamos parar. E nós vamos estudar. Não é bem assim, beber pode, eu posso tomar meu kiddush. Espera aí, para essa geração você vai precisar de um sábio para te instruir, de alguém que tem um farol mais alto para poder direcionar a tua vida, uma pessoa que tem mais sensatez. Porque senão você vai agir como um louco, bebendo, ficando tonto, falando besteira, e até ponto, se for em grupo de casais, vai cobiçar a mulher do outro. O final vai dar isso. Na hora que esquentar esse kiddush, subir para a cabeça fora, vai deixar de ser kiddush, vai ser kadesh, cortado. Porque a palavra kadesh pode ser santo, consagrado ou cortado, eliminado, dependendo da sua postura com as coisas sagradas. Então, o que é permitido não é bem assim não. Espera aí, vai chegar aqui, ouvir música secular é permitido. Você vai ver que na halahá é permitido. Mas vamos estudar nessa geração. Primeiro, lá fora, que eu estava conversando com o Ravi Sirley, as músicas do Brasil não são consideradas músicas lá fora, arte. Tenta trazer uma música para mim, que aí você vai ter um amparo da halahá. Segundo, que eu falei aqui, o Kol Ishá, a voz da mulher. Você não pode ouvir, não é bem simples assim ouvir uma música secular, não. Você vai precisar dos sábios dos seus dias para te ensinar como lidar com uma música secular. Primeiro, me traga e me mostre o que é música aqui no Brasil. Segundo, vocês têm que saber que mesmo que não é tarefa proibido, pode te fazer mal. Vai ouvir música de caminhoneiro o dia todo para você ver. Chegar à noite, você quer largar a família, quer ir embora para o trecho. Cansou de família, cansou de viver dentro de casa. Vai ouvir música, não é pecado, está lá na halahá, não é pecado. Não é tarefa. Então não vem com halahá solta, sem uma supervisão da nossa geração, que você se dá mal. Você se dá mal. Terceiro, uma música que a Guemará discute uma permissão
da halahá, que é aceita você ouvir música secular, diz que a música não pode ter avodazará em nenhuma palavra dela. Então não é qualquer música secular, não. E quarto, uma música secular, ela não pode ser de baixo calão, não pode ter indecência nela. Então no Brasil você vai ter uma dificuldade em ouvir essas músicas, principalmente da Bahia, do axé, do outros ritmos aí. Então não é bem assim, música secular pode, não é bem assim não. Não é bem assim. Até o que é permitido tem que ser estudado nos nossos dias. Vocês estão entendendo? Então não é estudar lá, peraí, eu estudei na halahá, o sábios diz que pode ouvir música secular. Peraí, um sábio que viveu no século XVIII, que não tinha música profana, que não tinha música indecente, um sábio que só ouvia ópera secular, um sábio que só ouvia músicas puras, que até na década de 80 a gente ouvia músicas puras. Aí hoje você vai aplicar 2015, essas músicas aí, você vai aplicar essa halahá como permitida para você? Peraí, gente, não é bem assim não. Outra questão, você vai ver na halahá, por exemplo, você vai ver na Torá mesmo, você pode ter 2 mulheres, até 3 mulheres no contrato, na Ketubá. Hoje não se aplica nessa geração, você vai trazer problema para sua casa e para sua cabeça. E a lei do Brasil não vai permitir isso. Então não vem pegar, porque isso surgiu em outra cidade, que eu fui questionado, eu posso ter uma outra esposa, segundo a Torá. Eu falei, segundo a Torá, mas nessa geração não se aplica. Não se aplica. Essa permissão não se aplica nessa geração. Não vai funcionar, gente. Não tenta colocar 2 mulheres dentro de casa não, que vai dar briga. Vai te dar dor de cabeça. Você está custando restaurar seu casamento com uma? Vai tacar 2 lá dentro? Aí que você vai causar confusão para sua cabeça e problema. Hoje consegue, se uma das mulheres, ou as 2, for bissexual, aí consegue. Uma mulher tiver aí vocês fazem um triângulo amoroso, aí dá para viver bem, sem briga. Aí se ela for bissexual, funciona. Mas uma mulher decidida, uma mulher que serve o eterno, um homem que serve o eterno, é um casal mesmo, para fazer uma retificação, um retificando o outro, e por aí vai. Eu estou falando aqui que é permitido na Torá ter até 3 mulheres no contrato, na Ketubá. Então Abraão não pecou, esses homens não pecou, pode mesmo. Não é o adultério que é transgressão, você pegar a mulher do outro, porque a mulher tem uma Ketubá com outro homem, é propriedade. Por isso que quando fala de não cobiçarás o jumento do próximo, a terra do próximo, a mulher do próximo, não é fidelidade, é propriedade. Mulher é uma propriedade do homem dentro da Ketubá, e o homem da mulher dentro da Ketubá. Então pronto, não é fidelidade, é propriedade que a Torá fala. Então você pode ter até 3 na Torá, mas para essa geração vai dor de cabeça, é confusão. É confusão. Hoje é tanto trabalho, tantas mulheres trabalhando, lutando, né? Haja Viagra, né? Não dá, gente. Não dá não. 3 esposas, até para a vida sexual vai dar problema para você, tá? Vai dar, não vai. Mulher, conforme diz o sábio, mulher tem com todo respeito às mulheres, quem é os homens para aguentar as mulheres? Homem só tem papo. Homem só tem papo. Só papo. Papo machista. A mulher se bater o olho no marido e falar, vou descascar ele. Um homem não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta. Mulher tem mais vigor do que homem. Não aguenta não. Imagina 3 mulheres. Com todo respeito, eu tenho liberdade com vocês. Baruch Hashem. Então vamos lá. O que é permitido? O que é permitido? Bom, estou falando que é permitido, que nós não podemos praticar. Vocês estão entendendo? Se você pegar uma halahá, peraí, é permitido, então vamos praticar. Não é bem assim não, até o que é permitido tem que ser estudado. Outra halahá, da página 106 página 106 do Shulchan Aruch, capítulo 13,
trata a santidade da sala de serviço. Por exemplo, tem que ter alguém junto com o Pedro. O Pedro não pode cochilar dentro da sala de serviço. Então tem que ter alguém com ele, quando vê ele cochilando, tem que cutucar. Estou falando sério, isso é halahá. Isso aí nós podemos aplicar, é bom, não é? Não deixar o Pedro profanar a santidade do lugar com o sono dele, com a soneca dele. Se ele não administrar a soneca dele à tarde, ele transgride aqui. Então cabe à esposa ajudar ele em casa, a filha ajudar ele, criar um ambiente para ele dormir à tarde, para ele não precisar cochilar aqui. Então é isso aí, é um zelo que ele tem que desenvolver, não tem como fugir disso. Sinagoga, o negócio vai colocando no eixo. Mas a halahá diz que, o cuspir pode. Se você for estudar, peraí, eu sigo o Shulchan Aruch, segue? Então você pode cuspir na sala de serviço. É uma coisa que para nós hoje é absurdo. Cuspir, escarrar aqui, pega bem. Você chega assim, escarra. Que é isso, gente? Que isso? Não pega bem. Você vai usar essa halahá? Ela é permitida. Peraí, o sábio diz que pode cuspir na sinagoga. Cuspir pode. Escarrar e cuspir. Então, nós não vamos fazer isso. Não tem como fazer isso. Vocês acham que tem como fazer isso? Pega bem para nós? Não, então pronto. Então tem coisas que você precisa dos dias. Vocês estão entendendo Devarim 17? Nos seus dias. Por que o Eterno falou ali? Nos seus dias. Porque não pega bem cuspir hoje, como no século XVIII escarrava e cuspiam. Não é bonito perto de alguém? É assim, para nós hoje é falta de dereheret, é falta de uma boa midot, é uma falta de até higiene, até um comportamento perto de uma pessoa. Você vai cuspir perto de alguém, é falta de recato. A gente tem um lugar, o banheiro para fazer isso. Então, essa halahá do Shulchan Aruch, que permite cuspir na sinagoga, nos nossos dias, nós não vamos fazer isso. Para vocês verem que não é só o proibido que a gente discute, não, até o permitido. Baruch Hashem. Nós temos também outra coisa que é permitido, o Rav Sirley comentou ontem, do uso do alucinógeno, numa conversa. Alguns judeus usavam, alguns cabalistas chegou a usar alucinógeno, todos não. Você vai pegar a linha de Rambam Maimônides, eles são humanistas, eles são racionalistas, é uma linha racional. Eles não crêem no místico, não, eles crêem no racional da Torá. Então vem falar que eles usavam alucinógenos, que não, mas alguns usavam alguma erva para dar alguma viajada. Então, em outros mundos, então nós não vamos fazer isso, para estudar a Torá, não. Baruch Hashem, nós não vamos fazer isso, não pega bem, você chega com baseado aí, maconha, vamos lá, não, o Roche está viajando hoje, aí vai chegar a polícia, vai dar problema para nós, tá bom? Agora, gostoso deve ser, eu vou confessar, gostoso, você fuma um baseado, estuda a Torá, não, deve viajar longe, deve ir lá para outros mundos, deve ser gostoso, mas para nós não pega bem não, tá bom? Eu estou falando que é permitido, estou falando que a Torá não proíbe. Vocês estão entendendo que não proíbe? Então, outra coisa que é permitido que nós não vamos fazer, incentivar ou dar margem para uma pessoa ficar fumando. A gente não quer isso, tá? Mas não é proibido também não. Não é pecado você fumar um cigarro, não é. Mas vai prejudicar a sua saúde dependendo do tipo de cigarro que você fumar. Tem alguns que não, tá? Tem alguns tipos de fumo, algumas coisas que não. Você usar com moderação não faz mal não. Mas alguns, a maioria do cigarro, 100%, para não falar 100%, 99% desses cigarros aí, quase todos que você conhece, 100%, prejudica a saúde. Agora você fala, mas o cigarro não é proibido? Não, como doce, pega pesado com o corpo da gente. Se você soubesse o que é açúcar, você não tinha na sua casa.
Se você soubesse o que é açúcar, você não tinha dentro da sua casa. Como que danifica o nosso organismo? E aí você fala, o cigarro e açúcar, os dois destroem na mesma velocidade o corpo humano. Então por isso que o cigarro não é pecado, como o açúcar também não é. Então não vem focar em uma coisa sem um estudo devido, que não funciona. Açúcar é veneno, gente. Se você soubesse o que é açúcar, a gente não tinha na nossa casa, não tinha. A açúcar não contribui em nada, porque tem alimentos, por exemplo, você usa um carboidrato, ele já supre a necessidade de açúcar do organismo, ele vira açúcar. O macarrão, ele vira uma massa e vira açúcar no corpo. O arroz, carboidrato, vira açúcar. Então vai falar, eu preciso de um docinho para levantar a glicose, isso é conversa mole. Docinho para levantar a glicose, o macarrão já levanta, o arroz já faz a sua necessidade, o feijão é doce também, o borê é o mesonote, né? O mesonote já resolve o seu problema. Não precisa. Eu estou tentando fazer você entender como se estuda a Torá nos nossos dias. Existe uma certa aplicação, gente. Outra questão aqui. Então, o uso de uma ervinha boa é proibido. Mas nós vamos praticar, você acha que convém? Porque, ou seja, não é proibido, é permitido. Mas você acha que combina com nós? Fumar um baseadinho? Não. Assim, depende de questões de lei, né? Aí é um outro assunto que eu posso explicar depois. Existem brechas, tá? As brechas que a própria Constituição dá. E a gente não compara. Quando a Torá, ela... Uma coisa que as pessoas têm mania de fazer, tem gente que fala assim, eu tenho que seguir a lei do meu país, porque é obedecer a Torá. Depende. Porque a Torá não pode ser comparada com a lei de uma nação, não. O Eterno falou, vocês estão cumprindo a minha Torá, vocês estão vivendo a minha Torá como se fosse a lei do país de vocês, a lei de homens, como estatuto de homens. Então não se compara estatuto de homens com a Torá que é do chá, não. É outro nível, é outro padrão. Está entendendo? Baruch Hashem. Segundo ponto, antes de chegar na resposta, vocês percebem como que a gente dá uma resposta a uma pessoa? Tem um contexto, né? Não existe resposta pronta. Quem que dá uma resposta pronta para uma pessoa, ele é tolo, ele não consegue. Uma pessoa que chega assim, em certo ambiente, alguém pergunta, pode beber? Você fala, pode beber. Essa pessoa nunca deve dar uma resposta pronta para ninguém. Você deve falar, você quer saber mais? Vai na minha casa, com 2 horas de comodidade, com 2 horas de espaço, para a gente poder conversar, porque aí eu vou te explicar o que você quer saber. Quem que dá a resposta pronta gera confusão na mente das pessoas. Alguém chega para você no seu trabalho e pergunta, lá na sua congregação pode beber? Você fala assim, pode beber tudo. Aí você já confundiu a mente da pessoa. A pessoa não está aqui sentada, sendo preparada como você. A pessoa não está aqui assentada, estudando como você. A pessoa não tem um professor, a pessoa não tem uma pessoa que dá direção, para ser feito. Entendeu? A oração que o Eterno ouviu de Abraão na hora, é que Abraão orou ao Eterno, rezou ao Eterno, para ele envelhecer a aparência, porque ele tinha, a Isaac tinha a mesma aparência dele, e as pessoas estavam tratando Abraão como se fosse Isaac, e Abraão fez uma oração, e a partir de Abraão as pessoas envelheceram. Até Abraão as pessoas tinham idade, mas não tinham aparência de idosos. Então aí surgiu o termo Zaquém. O que é Zaquém? Você bateu o olho no cabelo de uma pessoa, cabelo embranquecido, ou nas linhas do rosto. Quando você bate o olho numa pessoa que já tem rugas, você deve estremecer de temor, porque diz a Torá escrita
que é como se você estivesse vendo a face de Akadosh Baruch Hu, uma pessoa que tem já rugas, né, outras expressões de velhice. Essas pessoas têm que ser respeitadas em alto nível, que você nem imagina. Essas halahot, às vezes ninguém dá atenção para elas. São halahot que carecem nessa geração. É uma forma de andar. Hoje você vai falar algo para o menino, você não vai não. Você não vai você não vai no zoológico não. Aí o menino faz pirraça, o menino não obedece, o menino demonstra abertamente a rebeldia dele com os pais. Eu fico impressionado como que é falta de instruir realmente. Porque tem que instruir. Um filho não pode se rebelar contra o pai não. Não pode não. Vocês não podem aceitar isso também não. É falar firme e pronto. Aí quer levar em toda a área, quer ser cabalista de primeira, mas não consegue dar uma disciplina legal, trabalhar com o derech, a conduta do filho. Não consegue. O filho consegue tudo na pirraça. Que é isso? No grito, na pirraça? Se o filho protestar, aí que ele, né? Igual o Jantos outro dia, o Davi falou, eu não quero dormir aqui hoje, né? Aí o Jantos falou, aí que você vai dormir. Isso é assim, aí que vai dormir. Pronto. Então tem que entender porque Abraão orou. Porque cabeça branca, traços, linhas de velhice no rosto, tem halahot elevadíssimas que as pessoas dão valor. Impressionante. Essas aí ninguém estuda. Ninguém quer estudar. E são muito elevadas. Se aplica hoje. Essas pode aplicar sem medo. E você vai elevar a sua neshama. Essas aí sem medo. Viu seu pai chegando, levanta para ele se for preciso. Não deixe seu pai, né? Seu pai está chegando com peso, corre lá, ajuda seu pai. Ruga, trabalhou para você. Que isso, deixar seu pai carregar um peso? Não funciona. É halachá. Estou falando halachá. Outro ponto importante dentro disso aí, pai e mãe, né, pessoal? Outro ponto importante aqui, que a alma dos sábios, que ninguém estuda sobre isso, não analisa, são almas elevadíssimas. E dependendo do halachá que você aplicar hoje, você quebra a sua alma, você mata você mesmo. Você não tem que conviver sem ela. Por exemplo, tem sábios que não tinham necessidade, como eu falei, sexual nenhuma. Essa geração não se aplica essa halachá, de você viver em abstinência sexual. Que você destrói seu casamento e você destrói sua própria alma. Não é uma alma dada a essa geração, ficar sem sexo. O casal. Não é. E sem comer comidas gostosas. Sem se deliciar com comidas saborosas. Que não se aplica nessa geração. Os sábios comiam obrigado, assim, no sentido para ter forças para estudar a Torá. Não tinha prazer nenhum em comer. O prazer deles era só estudar a Torá. Aí você vai ver um testemunho de um sábio desse, vai ver a biografia de um sábio desse, vai tentar praticar isso na sua casa. Você vai se dar mal. Você vai caçar, vai tirar a alegria da sua família. Porque não vai comer junto mais, não vai ter prazer em comer mais, não vai ter relação sexual mais, não vai ter... Aí acabou, você vai ficar confinado só estudando. Vai se tornar um parasita nessa geração porque não funciona. Você só estudar nessa geração, você vai se dar mal. Então, não se aplica. Então a alma deles, e tudo que eles falam, as pessoas, terceiro ponto, tudo que os sábios falam, parte daquilo tem uma codificação, não é literal. Tem uma codificação naquilo, tem uma mensagem, um código, que só quem tem a Neshama ligada, conectada a Neshama desse sábio, que vai conseguir entender porque ele debateu aquilo ou ele falou aquilo. Um exemplo disso, você vai estudar, por exemplo, a Mishnah, aí a Gemara discute, Rebeca, Rivka, dessa paraxá agora, casou com 3 anos de idade, espera aí. Aí uma pessoa lá vai estudar no literal, casou com 3 anos de idade, isso é pedofilia. Mas não é 3 anos de idade, está codificado ali para ninguém saber. Porque o 3 anos não é a idade dela.
É o nível espiritual que ela estava no momento que casou. É o mundo que ela estava relacionando no momento que ela casou. Aí você pega aquilo ali, peraí, casava com 3 anos de idade. Não, está codificado. Alahá, eu aprendi na Guemará isso aqui. Mas está codificado, cuidado. Se você tentar praticar no literal, você se dá mal também. Porque são almas elevadíssimas que fizeram codificações nas escritas deles. As gerações que estão conectadas com a alma deles, aí conseguem receber a revelação e extrair uma halahá sadia para a geração que ele vive. Bom, na Parashá Noa temos também outro exemplo, o quinto agora exemplo que eu estou dando para vocês, como lidar com a halahá, com o conselho dos sábios. Parashá Noa começa dizendo: Noa era justo na sua geração. Então cada geração há uma balança de tzad, de justiça. Cada geração, o Eterno tira uma balança e coloca outra balança. E a essa geração, o padrão de justiça dela é diferente da geração passada. Então, você for julgada, as Haverot, com a balança da geração que a sua bisavó viveu, seria injustiça. Então o Eterno pega essa geração, coloca uma balança nessa geração e vai julgar o seu padrão de justiça dentro dessa geração, não de outra geração. Se fosse na geração de Avraham, vocês poderiam esquecer eu aqui na frente. Eu não estaria aqui nunca. Nunca. Poderia estar servindo água para o carro de Avraham, para o jumento dele, ou a mula que ele andava como. Poderia estar lavando lá fora, servindo ele dessa forma, cumprindo um propósito dessa forma, na geração dele. Nunca estaria aqui. Nunca estaria ensinando para vocês. Estaria lavando as patinhas da jumenta do Abraão lá fora. Avraham vindo. Olhe lá ainda. Se eu ia ter mérito para fazer isso com o automóvel dele, da época. Então, nós temos dentro das proibições, vocês sabem, 39. Então a introdução, eu mostrei 5 passos sadios para você estudar uma halahá. Vocês compreenderam? Foi difícil? Foi difícil? Não. Vocês perceberam? Foi com alguma base? Vocês sentiram firmeza? É isso mesmo? É sadio ou não? É isso mesmo? Os meninos que estudam muito a halahá, o Douglas, o Guilherme, entenderam? Compreenderam isso aí? Pronto. Rosana estuda também, a Pâmela. Compreenderam? Que tem alguns passos, mesmo com aquilo que é permitido, não é bem assim, eu chego praticando. Compreenderam? Então é simples. Então não é só estudar e praticar, não. Precisa de um farol alto. Precisa do líder dos seus dias. Precisa disso. Para proteger você mesmo e a própria comunidade. A própria comunidade. As 39 proibições estão dentro do que faziam no mexicano. Vocês sabem disso. Se tornou proibido. Existe uma questão dentro dessas proibições. Qual é a kavaná dessa mitzvah, dessas proibições? Eu falei semana passada que as proibições não são proibições, são proteções daquilo que te proíbe de estar cumprindo um propósito elevado durante 6 dias. São essas proibições que acontecem no Shabat. Por exemplo, você quer ficar com sua família numa quinta-feira, comer uma comida gostosa numa terça. Você quer sentar com os seus filhos e estudar a Torá com eles, mas você não pode, porque dentro dessas 39 proibições tem a parnassá que você deve trabalhar nos 6 dias. Então, essas proibições que te proíbem de estar com a sua família e de buscar o Eterno com mais liberdade, elas que proíbem você durante 6 dias. Quando chega do Shabat,
essas proibições, ela vem tomando uma pancada de santidade para te proteger agora. E agora você está livre para fazer aquilo que durante a semana você não poderia fazer. Então não são proibições, são proteções. Entenda isso. Então essas 39 proibições, na verdade, a kavaná dela, o DNA delas, está codificada numa criatividade, em algo que você cria, em algo que você muda a forma, porque você está criando. Então essas 39 proibições nada mais é do que uma proibição de criar algo no Shabat, que é proibido. Quando você pega, por exemplo, a halahá, das 39 proibições, tem uma que diz cortar. Aí os que colocam muitas cercas, já cortam antes do Shabat os pedaços do papel higiênico, para não cortar, e vai formando lá, para não precisar entrar no sanitário, você cortar o papel higiênico, partir ele, porque ele tem uma parte pontiaguda, que você corta ele. Então, para muitos, não podem usar o papel higiênico Shabat que não estiver cortado, porque é proibido cortar no Shabat. Mas, dentro da minha experiência até hoje, a kavaná, quando você parte um papel higiênico, porque muitas sinagogas não tratam isso. Não tratam isso, porque a kavaná não é você cortar para criar. Você vai cortar, partir o papel higiênico para se limpar. Você vai prestar uma higienização no seu corpo, que é mais elevado para você se apresentar ao Eterno. Então, uma mitzvah, ela sobrepõe a outra dentro disso. Então, a mitzvah de estar limpo, ela sobrepõe. Mas a intenção não é cortar para criar algo, cortar um pano, cortar um papel para criar, desenhar. Não pode no Shabat desenhar. Não pode, por exemplo, tem lá escrever. Porque, por exemplo, o que era cortar no mexicano? Cortava o tecido para criar. Então está dentro das proibições, cortar para criar. Se alguém aqui quiser seguir com as proteções das cercas, que criaram alguns costumes, você deve partir o papel higiênico todo antes da entrada do Shabat. Você não pode, por exemplo, escrever, não pode. É proibido escrever, usar o papel e escrever. Mas tem uma abertura para você escrever Torá. Por que escrever Torá? Palavras de Torá. Porque palavras de Torá você não está criando algo dos 6 dias de trabalho. Você está cumprindo a mitzvah de estudar a Torá. Então o escrever tem essa abertura, mas não está na halahá. A halahá disse não pode escrever. Não pode. Então, nós damos uma abertura na Beit Simchá para escrever palavras de Torá, porque você não está criando nada, você está estudando Torá. Aí chega a parte, por exemplo, você não pode, por exemplo, no Shabat, as pessoas colocam alguns colocam uma lâmpada com sensor, outros colocam um durex na lâmpada, quando antes de entrar o Shabat, coloca, porque você não pode usar o interruptor, não pode, dentro disso, porque você está dentro da halahá, eu não me lembro agora qual é a especificação da lista dos 39, ela encaixa ali, mas a gente vê que você acende hoje, isso, ela está no acender fogo, não é? Isto aí. Aí colocam assim, muito bom, Rosana, isso me lembrei agora. Eles colocam o durex ou um temporizador. O que é temporizador? Um tempo para a lâmpada ficar acesa. E depois ela apaga. Entenderam? Então hoje, 90% das sinagogas não se aplicam isso. Não usam isso. Por quê? Você vai usar um interruptor, é para cumprir a mitzvah de santificar o nome do Eterno, não é criar nada, você não está criando no Shabat. Aí quando chega a pergunta de
tingir, que é a 15ª, já entra dentro da halachá, o tingir cabelo, por exemplo, no Shabat, ninguém vai fazer isso, lo além, o passar o batom, o passar o pó. Aí o rabado, se você entra na lista do rabado, o rabado aceita o pó, o rabado aceita, e um outro negócio que passa no olho, o rabado aceita negócio. Estados Unidos, por exemplo, os ortodoxos usam uma maquiagem de 24 horas, que usam antes do Shabat, passam antes do Shabat, é como a mini definitiva antes do Shabat, e passa o Shabat maquiado, né? Mas são marcas caras que não saem no travesseiro, marcas que um batom, por exemplo, de 24 horas nos Estados Unidos, aqui você compraria muito caro, não é? Aí tem essas maquiagens de 24 horas, alguns usam elas. Agora tem aquelas mulheres que usam a maquiagem para o Kabbalah. E no Shaharit já não tem mais a maquiagem porque usou para o Kabbalah. Passou antes do Shabat, enfeitou bem e ficou jantar de Kabbalah bonita. E o Shabat, o Shaharit se contenta com o rosto liso mesmo, o rosto natural. Agora, isso eu estou falando de 10 a 20% dos judeus hoje que praticam essa halahá dessa forma. 80% não entendem que usar uma maquiagem, você está criando, ou seja, você está trabalhando no Shabat, tá bom? Mas aí eu deixo essas... Beit Simchá pode ter a elevação das Haverot que quiser, no sentido, conforme os sábios diz. Quando você vai julgar uma pessoa ou uma causa, julga sempre favorecendo, para não se tornar difícil as pessoas obedecer. Mas uma Haverá aqui, se chegar para mim e falar, eu quero passar o Shabat sem maquiagem, Baruch Hashem, isso aí não vai afetar ninguém da congregação, ninguém. Mas até então, a maquiagem, nós entendemos que você não cria no Shabat. Por exemplo, a Beit Hasham não trata isso. Lá elas usam, eu não sei se usa a definitiva, porque elas ficam bem maquiadas no Shabat, no Shaharit. Bem bonitas, de brinco, batom, olho azul, né, por cima, roxo, né, por aí vai, né, bonito mesmo, assim, um roxinho leve, né, que o alazão não pegaria muito bem. Isso aí. Então, passar um perfume, porque a halahá proíbe, você tem dentro dessas proibições, usar o desodorante. Então, eu vou aplicar aqui, ou seja, Beit Simchá, não entendemos que uma maquiagem você vai trabalhar no Shabat. Ou seja, se você maquiar e maquiar rápido, por exemplo, você tem um zelo, maquia rápido, tranquilo assim, só para não ficar, né, tirando fio, não ficar tingindo o cabelo, não pode, tá? Só passa assim, um pozinho. Rabad liberou o pozinho, pode passar. O pó, tá? O batom não. O Rabad, por exemplo, quem fosse do Rabad não poderia passar o batom. Mas ele liberou um nome lá que passa aqui e o pozinho. Mas não sei o que é. Tenta abrir lá depois e olha, para vocês verem. Aí tem lá uma liberação disso aí. Mas Baruch Hashem. Então, nós não vemos uma leve maquiagem rápida como uma obra criativa, mas como uma manutenção, ou seja, uma beleza dentro do dia de Shabat. Ou seja, uma arrumação. A Kavaná não é criar nada, Kavaná não é trabalhar, Kavaná não é obra criativa. A Kavaná da maquiagem rápida no Shabat é simplesmente uma arrumação para ir para a sinagoga. Como passar um perfume, os homens, né? Mas não vamos tirar nenhum fio, não vamos tirar fio nenhum e não vamos tingir. É rápido. Rápido,
E os homens, tem homens que vão passar um pozinho também, pozinho, rapidinho. E a halahá proíbe ficar muito tempo na frente do espelho, tá, gente? Muito tempo na frente do espelho é proibido. Baruch Hashem. Então fechamos aí. Para nós da Beit Simha, o grupo de Betim aí, o uso da maquiagem, nós entendemos que a Kavaná não é uma obra criativa, mas respeitamos uma Haverá que toma a decisão de colocar cercas e falar: eu não quero passar, eu quero passar longe do batom, eu quero passar longe do rímel, eu quero passar longe do pozinho. Baruch Hashem, nós vamos amar você, nós vamos respeitar você e vamos perceber que realmente você tem uma alma diferenciada mesmo para fazer isso no século 21. Baruch Hashem. Isso aí, fechamos o primeiro aí. Fica até em pé um pouquinho. No get. Tava nugget ali. Que é isso? Isso é pedaço de frango, senhor. Graxa para os homens. Nós aqui, o que nós vamos fazer, Zé Ayrton? Nós vamos, por exemplo, nós temos um sapato pretinho, nós vamos entrar em acordo aqui. Vamos já arrumar nosso sapato na sexta-feira. Deixar tudo engraxadinho, bonitinho. Não precisar ficar passando graxa no sapato nem Shabbat. Né? Pega o nuguete, vamos passar, né, Paulo? Sim. Então fica para nós isso aí. Tá bom? Isso aí. Agora, se tiver uma exceção, saiu. Né? A gente de vez em quando fica no sítio. O Zé Ayrton mora no sítio. Pisou no barro, sujou assim, pode, né, tirar assim né, às vezes respingou assim em cima, pode tirar. Né? Não é trabalho. É como sujou a casa, caiu, o menino entornou um suco, você vai lá e limpa só. Entendeu o que é a maquiagem para nós? O menino entornou um suco, sujou, a mulher está com a cara toda amarrotada, passa um pó, resolve. Não é verdade? Chegar com a cara amarrotada aqui, as raverotas observam, bem isso. Falar, fulano está com depressão. A Raverá está com depressão, você viu? Tá com olheira, né? Tá com olheira igual do Zé do Caixão, assim. Ai. Gente, então vamos, fechamos esse primeiro assunto.